Esta é a 10ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, da TV PUC e do NASCE Orientação Vocacional. E agora vamos conversar sobre a reforma do ensino médio, uma visão crítica. E diferente dos outros episódios de Desafio, não será uma entrevista, mas será uma mesa redonda que eu vou participar, junto com a Ana Paula de Oliveira Corte, que é graduada e licenciada em Ciências Sociais pela USP, mestre também em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos e doutora em Educação pela USP. É docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, conhecido como IFISP, Campus São Paulo, lecionando no ensino médio e no ensino superior, em cursos de licenciatura e pós-graduação. Eu sou pedagogo pela PUC de São Paulo, mestre e doutor em Educação pela Unicamp e diretor do NASCE Orientação Vocacional, juntamente como sou produtor e apresentador desse Desafio Profissão. Obrigado pela presença, Ana Paula. Vamos iniciar, então, essa conversa criticando a reforma do ensino médio atual. Olá, Silvio, agradeço o convite, muito bom poder ter essa conversa aqui com você, de um tema que é tão importante, né? E nesse momento aí que também a gente tem algumas novas perspectivas pela frente, em termos políticos. Então, realmente, né, essa reforma, ela toca num assunto que é muito importante para o país já há muito tempo, que é o ensino médio, que é um calcanhar de Aquiles aí da nossa educação básica. Mas o problema da atual reforma já começa no contexto. Então, ela foi proposta como medida provisória no governo Temer em 2016, que, como nós sabemos, um governo de exceção, né, um governo que não foi eleito democraticamente e que foi ao poder após um impeachment, né, que muitos consideram um impeachment indevido, inclusive nomeando isso como uma forma de golpe, né, parlamentar. Portanto, o contexto não foi nada bom, assim como nada boa foi a forma como essa reforma foi apresentada, que foi como medida provisória. É muito incomum e não é previsto pela nossa Constituição que políticas públicas, tais como reformas educacionais, sejam feitas por medida provisória, porque as medidas provisórias são regimes de urgência, né, que passam a ter efeito imediato. Portanto, elas têm, quando se usa a medida provisória para elaborar uma política pública, sem o devido debate na casa apropriada, que é o Congresso Nacional, isso costuma ser uma medida impositiva. Então, muitos consideram essa reforma uma reforma autoritária, pela maneira como ela nasce. No ano posterior à medida provisória, que é 2017, ela vai ser aprovada como lei, a Lei 13.415 de 2017. E ela passa, então, a ser organizada e implementada pelo governo de Jair Bolsonaro. Então, nós estamos diante de uma reforma que nasce no governo Temer e é implementada durante o governo de Jair Bolsonaro. Creio que só esse contexto, né, de ser uma reforma que nasce no solo de governos pouco democráticos, e no caso do último e atual governo, um governo que abertamente ataca a educação brasileira, me parece que já são dados para a gente entender que tipo de reforma é essa e o pouco compromisso que ela tem com a construção de uma educação pública, democrática e de qualidade. Perfeito. Então, por conta exatamente disso, né, das críticas que a sociedade civil, que as universidades, os pesquisadores, os sindicatos, os movimentos sociais fazem a esta reforma do ensino médio, foi elaborado, né, nesse ano de 2022, uma carta aberta pedindo a revogação da reforma do ensino médio. Essa carta apresenta 10 pontos que nós consideramos pontos críticos da reforma
E foi uma carta assinada por cerca de 250 entidades do campo educacional, né? Então, nós vamos ter aí mais de 20 sindicatos de docentes estaduais que subscreveram essa carta pela revogação da reforma, o MST, a Frente de Cursinhos Populares. Essa carta foi elaborada, né, por um conjunto também de entidades, a Fineduca, a Rede Escola Pública e Universidade, o SEDES, a ANPED. É duro a gente falar de cabeça, assim, eu não lembro, mas depois a gente vai falar um pouquinho mais, né, dessa carta. Então, essa carta comunica para a sociedade brasileira por que essas 250 entidades de representação em todo o território nacional pedem a revogação da reforma do ensino médio. Então, um dos primeiros pontos, Silvio, tem a ver com o fato desta reforma romper com uma construção que havia sido feita desde a Constituição de 88 e também na LDB de 96, que é a ideia de incluir o ensino médio na educação básica, né? Esse conceito de educação básica que abrange educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e todas as suas modalidades de oferta, como, por exemplo, educação no campo, educação profissional. Esse conceito de educação básica é muito importante para que a gente pudesse, no pós-ditadura civil-militar, pensar numa escola pública democrática. E por quê? Porque o ensino médio, historicamente, foi uma etapa dedicada para as elites condutoras do nosso país, né? Tanto é que o ensino médio sempre foi aquele curso que preparava para o ensino superior, né? E quando a gente passa a ter um processo de democratização social, a gente começa a olhar para o ensino médio como uma outra coisa, como uma etapa escolar que todo brasileiro e toda brasileira tem o direito de cursar. Então, é uma etapa que se integra naquele conhecimento, naquela formação geral básica que todo mundo precisa ter para participar da sociedade brasileira a partir de um exercício de cidadania não subalterna, né? Uma cidadania como uma democracia exige, que é uma cidadania em condições de igualdade. O que a reforma do ensino médio vai trazer? Ela vai trazer uma ruptura com isso. Por quê? Porque o ensino médio ele deixa de ser uma formação geral para todos, aquela educação básica que todos devem ter o direito, e passa a ter uma segmentação. Então, alguns estudantes vão fazer um ensino médio com qualificação profissional, outros estudantes vão cursar itinerários formativos diferentes entre si, vão ter que fazer uma escolha precoce dessa especialização da sua formação no ensino médio. Então, com 14, 15 anos, a jovem e o jovem vai ter que, entre aspas, escolher qual é o itinerário que ele vai cursar. Muitas vezes, desconhecendo completamente as características daquilo que ele está supostamente escolhendo. Por exemplo, né, ele pode escolher um itinerário mais voltado para ciências humanas e sociais aplicadas, que é uma das áreas de conhecimento da reforma do ensino médio, mas será que um adolescente de 14, 15 anos sabe o que é área de ciências humanas sociais aplicadas? Que conhecimento implica? E suas tecnologias, né? Então, mas tem uma questão que eu acho que está em alguns textos, que diz o seguinte: o conteúdo para entender, né, o mundo, ele é dado, segundo uma visão desses textos de da lei, até o ensino fundamental, né? No ensino fundamental, ele tem os conhecimentos básicos aprendidos, ele pressupõe isso. E o ensino médio deixa de ser, né, local de continuidade para ser, segundo essa perspectiva, um aprofundamento, né? Que as pessoas já estão educadas. Isso é um desconhecer a realidade educacional do país, né? Quer dizer, hoje nós temos gente que não chega alfabetizado no 9º ano, né? Imagina ainda ter todo o conhecimento necessário para viver neste mundo complexo que é. Mas continue. Não, com certeza, Silvio. E acho que tem tudo a ver com essa questão dos itinerários, o que você está falando, porque os itinerários, por exemplo, de ciências humanas sociais aplicadas, como você falou, ele tem dentro dele as disciplinas de sociologia, filosofia, história e geografia.
Só que sociologia e filosofia, eles não tiveram nenhum contato no ensino fundamental. Então, Claro. como que esse estudante vai poder aprofundar algo que ele nunca teve? Então, Claro. esse argumento é um argumento muito capcioso, na minha opinião, porque ele oculta, né, talvez outras intencionalidades, como, por exemplo, algo que a gente já viu na Lei 5692 de 1971, que foi a lei da ditadura militar, que criou o ensino de segundo grau com profissionalização compulsória. Ali, qual Sim, era a questão? Era reprimir a demanda por ensino superior, né? Há quem diga, né, o professor Luiz Antônio Cunha é uma dessas pessoas, ele diz que entende a atual reforma do ensino médio como uma tentativa justamente de interromper o processo de democratização da universidade, porque acontece o que você disse, né? O ensino médio já seria esse aprofundamento, essa especialização e essa profissionalização. Portanto, ele acaba tendo um caráter terminativo. Esse jovem não precisa ir para o ensino superior mais, né? Ele claro. poderia ter um diploma e pararia os seus estudos por aí. E não é isso que nós queremos, e não é esse o entendimento que a gente tem em relação ao direito humano à educação. A gente sabe que um país democrático, né, e um país desenvolvido, um país que não seja subserviente, é um país que se produz com boa educação em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Então, fomentar no jovem brasileiro o interesse e as condições para o ingresso no ensino superior é algo que a gente considera muito importante. E o ensino médio tem uma conexão muito direta com o acesso ao ensino superior. Claro. Perfeito. Uma outra coisa que a carta também levanta como um ponto crítico da reforma é a questão do ensino em tempo integral, porque a lei prevê a ampliação da carga horária no ensino médio, né, o ensino de tempo integral. Em princípio, é uma ideia interessante, muitas famílias aprovam, inclusive porque nós temos, né, situações familiares, a gente não pode esquecer em que país a gente vive, né, muitas mães que são chefes de família no nosso país, então uma ampliação da permanência na escola, ela é uma coisa que interessa a muitas famílias e pode ser uma medida de política pública interessante. Entretanto, o que a gente vê é que fala-se em ensino integral, mas não se criam as condições, né, de investimento para viabilizar esse projeto. Então, nós sabemos que uma escola de tempo integral, ela precisa de mais investimentos, porque você amplia a jornada, né? Então, você precisa de mais professores, contratar professores, você precisa de equipamentos, infraestrutura, para que esse jovem não fique 8 horas dentro de uma sala de aula, porque ninguém aguenta isso, né? Você precisa de alimentação, várias refeições ao dia, não é só uma refeição, como no ensino médio de tempo parcial. Entretanto, os investimentos... Instalações esportivas, Exatamente. artísticas, tecnológicas, né? A lei prevê uma verba para as escolas e municípios que optarem, e estados que optarem pelas escolas de tempo integral. E colocam que essa verba será destinada caso hajam recursos disponíveis. Só que o governo Temer também baixou o teto de gastos, que basicamente reduz os custos, a possibilidade de investimento em educação e saúde. Quer dizer, como é que verba vai aparecer da onde? Quer dizer, é tudo ideologia, é tudo... Não gosto de usar a palavra, tudo narrativa. Narrativa é conversa, né? Eu não gosto da palavra, eu acho que narrativa esconde um monte de coisas. Fora que a propaganda que se fez sobre a reforma antes de instalá-la, né, que o governo Temer fez, né, era que a escola seria um paraíso para os jovens, a escola atual é repulsiva, é chata, e agora a escola vai ser atraente, eles vão poder fazer escolhas e estudarem o que eles querem. O que você acha desta conversa, Ana Paula? Eu concordo, Silvio. Eu acho que é um discurso retórico
E é uma publicidade governamental, que foi, inclusive, custeada, né, com o nosso dinheiro, porque houve muitas peças publicitárias para muitas. convencer a opinião pública, para convencer o povo brasileiro da reforma do ensino médio, porque a verdade é que ela é uma reforma antipopular, né? Ela nasce de um governo que não é popular. O governo também não foi um governo eleito, né? E em 2016 nós tivemos uma onda nacional de protestos estudantis com as ocupações de várias escolas em vários estados da federação e com a ocupação de várias universidades. Então, a juventude brasileira deu um recado para o governo Temer de que era contra a reforma do ensino médio. Então, eu entendo que a grande publicidade governamental teve a ver com a tentativa de fazer um contraponto a esse caráter antipopular da reforma. O fato é que você tem toda a razão. Com esse contexto do teto de gastos, aquilo que exigiria um maior investimento de recursos financeiros comparativamente ao que nós tínhamos antes, na verdade o que aconteceu foi o inverso. Esse recurso diminuiu. Então essa conta não fecha. Além do que... No ano de 2022, Jair Bolsonaro contingenciou, isso significa, não alocou os recursos devidos, né? Contingenciar é não entregar a grana, para entregar depois, por volta de 7 bilhões de reais para a educação, em 2 momentos. Né? Agora abriu, porque as universidades federais chiaram muito, né? E elas foram profundamente atingidas por esses cortes. Mas isso mostra que não tem nada de concreto nisso, né? Perfeito. E o ensino integral, o que a gente tem visto também com os estudos que nós temos, inclusive a própria Rede Escola Pública e Universidade tem feito sobre a implantação da APEI aqui em São Paulo, por exemplo, é que muitas vezes quando se cria uma escola de ensino integral no lugar de uma escola regular, são fechados todos os cursos noturnos e todos os cursos de educação de jovens e adultos, e se reduz o número de alunos. Então, na prática, infelizmente, a maneira como eles estão implantando a escola de tempo integral, ela é uma escola que exclui ainda mais. E ela exclui quem mais precisa de políticas educacionais. Silvio, sabe quantos brasileiros e brasileiras nós temos no Brasil com 19 anos ou mais, sem o ensino médio completo, que são, portanto, público potencial para a educação de jovens e adultos? São 60 milhões de pessoas. Esse número é maior do que todas as matrículas na educação básica, que foi de 50 milhões. Nós temos uma dívida histórica com essa população. Então, fechar turmas de educação de jovens e adultos é muito grave, porque nós já não estamos atendendo a demanda que nós deveríamos estar atendendo com o número de turmas que nós temos atualmente. Então, a APEI, a Escola de Tempo Integral, ela tem se mostrado, como você colocou, muito mais um discurso falacioso do que, de fato, uma política pública que está melhorando a educação. Na verdade, ela está piorando a desigualdade educacional no ensino médio. Então, tem um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar, quer dizer, o que está acontecendo é uma desqualificação da educação, né? A reforma, ela traz um outro aspecto que também deve ser questionado. O artigo 7º diz que os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, sabe-se lá o que é isso, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção do projeto de vida do aluno. Né? Quer dizer, então, se você for ler as BNCCs, Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, você vai ver que o projeto de vida adquire uma importância suprema, até acima, né, das disciplinas que devem oferecer conhecimento para viver neste mundo. Né? E por que é importante para a lei colocar esse projeto de vida? Porque ele joga a responsabilidade para a pessoa, né, a construção do seu futuro, desconhecendo toda a realidade social, econômica e política do país.
analisei um pouco como é que apresentam os projetos de vida, né? O mais simples é dizer, projeto de vida é fazer um plano para transformar sonho em realidade, né? Isso. Sonho e realidade. Como? E você, como alguém que trabalhou a vida toda, né, dialogando com jovens a respeito do seu projeto de vida, eu acho que é muito bom te ouvir, né, porque acho que você tem toda uma experiência nessa área. E a minha sensação, quando a gente vê os materiais de projeto de vida, o que virou, né, algo tão importante, mas virou uma planilha, virou algo absolutamente burocrático, né, como se fosse possível para um adolescente de 14, 15 anos apenas se ele tiver ferramentas de gestão da sua própria vida, resolver os seus problemas individualmente. E vai dar certo na vida, segundo a ideologia dominante, né? Pois é. Ou seja, de novo, pegando o Celso Ferretti, que já apontou isso lá atrás, responsabilizando o indivíduo, né, pelo seu insucesso. Quer dizer, se você não deu certo, quer dizer, deu certo segundo esses parâmetros, você é responsável, você não cumpriu o seu projeto de vida ou estabeleceu inadequadamente, fez um projeto inadequado. Portanto, acalme-se. Os projetos de vida, né, eu fiz uma análise, não imaginam que é uma questão individual e não contemplam a situação econômica deste indivíduo, onde ele está, né? Quer dizer, se eu estou vivendo no nível da fome, como nós vimos aumentar escandalosamente no governo Bolsonaro, como é que eu vou fazer projeto de vida? Que projeto de vida é este, né? Vou ser rico, vou ter uma casa com piscina, ter uma Ferrari na minha porta, né? Então, portanto, é ideológico, e passa a ter, ideológico, como eu disse, é falseamento da realidade, né? E se não se analisa toda a desigualdade social, né, que vivemos no mundo, e principalmente nesse país, dentro, atualmente, das políticas neoliberais. Os críticos da educação vão dizer que a lei pretende formar o trabalhador flexível que a indústria 4.0 necessita. Ele não precisa ter conhecimento. Só se fala de soft skills, vamos entrar nisso. Não se fala em hard skills. Hard skills seria o conhecimento técnico, as habilidades, né? E não precisa. Isso aí ele vai se adaptar rapidamente, né? Ele precisa ter competências socioemocionais, trazendo soft skill para a escola, para ser um bom trabalhador, né? Eu vou entrar um pouco nisso, posso? Vai lá. Tem um estudo muito interessante, né, a respeito de... Opa, peraí, preciso achar aqui um arquivo. Perdi. Um estudo que analisou as campanhas que aconteceram na década de 70 até 80, que existiam no Brasil, elegendo o operário padrão, tá? Elegendo aquele indivíduo que seria o molde para todos os outros trabalhadores do Brasil no nível do operariado. Era uma iniciativa do SESI, entidade patronal, junto com a TV Globo, que elegiam esse operário padrão. E o interessante, para a gente analisar, é que não eram as competências, não gosto nem de usar essa palavra, as habilidades técnicas e o conhecimento desse indivíduo que eram avaliados para eleger operário padrão. Esse operário padrão era definido pelo seu comportamento. Temos aí na tela, né, uma comparação entre as virtudes do operário padrão, a atualidade muito comentada das principais soft skills, que são atitudes ou habilidades a nível de comportamento e atitude e emoção,
e os comportamentos socioemocionais que aparecem na lei de forma sorrateira, né? De repente, o indivíduo tem que se desenvolver no aspecto físico, cognitivo e socioemocional, né? Que é exatamente a aplicação dos soft skills na educação. A educação deve formar um indivíduo determinado, persistente, tolerante ao estresse e tolerante à frustração. Deve ter imaginação criativa, deve ter entusiasmo, empatia, assertividade, curiosidade para aprender, respeito, autoconfiança, organização, responsabilidade, iniciativa social, confiança e um tal de interesse artístico, né? Se você espremer bem, você vai ver que isso seria exatamente as atitudes do operário padrão. Ou seja, a escola está formando, de forma absoluta, o novo trabalhador que deve não ter conhecimentos específicos, mas atitudes e comportamentos adequados para exercer o trabalho de acordo com os interesses do empregador. Aqui não tem a formação do cidadão, aqui não tem a visão do trabalhador crítico que deve se associar a um sindicato, por exemplo, ou até a um partido político. Não se discute essas questões. Forma o operário que interessa, o operário flexível que interessa a indústria. Quando se fala indústria, não é só indústria, é serviço, é comércio 4.0. É subjugar, né, Silvio, o processo de escolarização completamente a uma lógica econômica. E embora a gente saiba que a questão econômica é uma faceta da nossa condição humana, ela certamente não é a única, porque se a gente pensar que a nossa condição humana está completamente subordinada apenas a uma questão econômica, é a barbárie, né? Nós sabemos disso. Porque nós não somos objetos, não somos uma mercadoria. E acho que depois da sua fala, a gente entende melhor por que as disciplinas escolares foram retiradas do currículo. Nós não temos mais previstas em lei as disciplinas, com exceção de matemática e língua portuguesa. Esses conhecimentos foram sendo retirados, o número de aulas da formação geral foi sendo retirada, eu estou falando das ciências, das humanidades e dos conhecimentos artísticos, né? E, portanto, aqueles conhecimentos que permitiriam para esse jovem e para essa jovem compreender tudo isso, ou seja, compreender quem ele é, o seu lugar no mundo, né? O tipo de trabalho que ele faz, né? O ambiente sociopolítico em que ele vive, esses conhecimentos que são fundamentais para a formação desse cidadão ativo e não subalterno, eles foram retirados do currículo. Então, essa é uma reforma que, embora fale que vai melhorar a qualidade da educação, ela entrega exatamente o oposto disso, né? Ela entrega uma formação pasteurizada, rebaixada e, pior, ela recoloca uma questão que nós estamos tentando superar no Brasil há muito tempo, que é a dualidade da educação. Então, a massa vai ter esse ensino que você descreveu, e as elites nas grandes escolas, né, privadas, continuarão a ter as ciências, os conteúdos humanísticos, poesia, práticas corporais de qualidade, conhecimentos artísticos. Nós sabemos muito bem que essas escolas voltadas às elites intelectuais e econômicas já estão driblando completamente esta reforma. Então, é uma reforma que, do meu ponto de vista, ela é uma reforma que tem um viés classista muito claro e que busca reeditar essa dualidade, né? Esse ensino médio para soft skills, para a massa dos trabalhadores, né? E reservar o ensino médio de qualidade, com conhecimentos, com ciências, né, como base, porque tecnologia você não faz sem ciência dura. Então, se reserva esse tipo de formação para um pequeno grupo, que é algo que marcou todo o nosso processo histórico no Brasil. Muito bem. Eu agradeço as suas colocações e até o próximo Desafio Profissão.